Eu vos salvo, irmãos, com a paz do Senhor Jesus mais uma vez. Ele mora em cima das estrelas. Segundas Reis, capítulo 5, nos conta a história de Naamã. Você conhece essa história? Toda a igreja, né? Irmão Paulo já conhecia essa história de Naamã? Hoje eu quero trazer esta ministração convocando ao Espírito da revelação sobre nós. Eu convoco o Espírito de Deus para ministrar a palavra do Altíssimo. Essa palavra ela venha a ser revelada aos nossos corações. Deus, envia teu Espírito de revelação, de sabedoria, de conhecimento. E cada palavra aqui, Senhor, seja direto do teu trono aos nossos corações. Que eu não fale de mim mesmo, mas pela tua santa revelação. História de Naamã. Um chefe do exército, um homem muito conhecido. Ele estava à frente de uma grande tropa da Síria. Era um homem valente, era um homem robusto, um homem corajoso, um homem que tinha um patamar. Está muito alto? Baixo. Um homem que tinha um patamar a zelar naquela região onde ele morava. Um homem que ganhou grandes batalhas, grandes guerras, estrategista, teve grandes vitórias. Um homem que era conquistador, saía para conquistar, mas tinha algo sobre ele, com tanta fama, tão destemido que era, tão valente que era, sofria de uma enfermidade chamada lepra, e hoje conhecida como hanseníase. A doença chamada hanseníase naquela época da Bíblia era conhecida como lepra. E quem tinha a lepra tinha que ficar afastado, longe das pessoas, não podia estar como nós aqui em comunidade, perto um do outro, mas ele escondia, porque ele estava à frente de uma grande multidão de soldados. Porque se soubessem disso, expulsavam ele. Existia naquela época um lugar só para os leprosos, para quem era doente, pessoas rejeitadas pela sociedade. Existia um lugar assim. Os hoje nós vemos no meio de todas as pessoas aleijadas, né, cadeirantes. Mas naquela época é como se fizesse uma escolha, tirasse os bons dos ruins, aquele que tinha boa saúde e os que eram, infelizmente, cheios de enfermidade. Até me lembro da cidade chamada Lodebar, onde tinha um jovem que perdeu suas pernas, filho do rei, e foi mandado para lá. E ele estava com essa enfermidade, lepra. A Bíblia, como ela entende desta lepra no tempo de hoje, como pecado? A Bíblia trata a lepra como pecado no Novo Testamento. Naquela época era a doença mesmo no corpo, feridas no corpo, coceira. Lembro-me de Jó, coçava-se com cacos, né, de telha, de barro,
vasos, cabos, porque era sofrimento na vida dele. O que eu quero trazer para você hoje, já começando a trazer uma palavra profética. Eu não sei qual é o teu patamar, eu não sei como que você é na cidade, se você é conhecido, se você é respeitado, você tem um bom emprego. Eu não sei qual é a tua situação hoje na sociedade, mas hoje eu te chamo para algo muito forte. Olhe para dentro de si mesmo, que eu olhe para dentro de mim mesmo e veja qual lepra oculta e escondida está atrapalhando o teu crescimento, tanto físico como espiritual. Nessa noite, faça uma revisão, faça como aquela passagem do livro de 1 Coríntios 13, que fala da Santa Ceia, que o homem, ele analise a si mesmo, se ele está indigno de tomar a ceia. Nessa noite, eu quero que você olhe para dentro de si e veja o que está precisando mudar, o que está precisando ser transformado. Há uma cobrança nesta noite de domingo para com as nossas vidas. Precisamos do milagre de Deus, precisamos da resposta divina, precisamos estar na presença de Deus pedindo socorro por algo. E nesta noite o Senhor pede que você mergulhe como Naamã mergulhou. Limpa-te. Busca na tua vida a santidade do Senhor, a mudança que traz a presença, a santidade que traz a presença. Deus nessa noite te convoca: eis servo meu, eis serva minha, limpa-te na minha presença. Entre nas águas purificadoras da minha presença, para que eu te use, para que eu te responda, para que eu prospere o teu caminho. Nesta noite, Deus, Ele quer transformar a vida. Nesta noite, o Senhor quer fazer libertação em nossas vidas. E esta palavra que está sendo pregada, ela é como águas cristalinas derramadas deste altar para a tua vida. E quando você resolve absorver esta palavra lançada para a tua vida, ela limpa o teu ser, ela transforma a tua vida de dentro para fora. O que está precisando ser moldado hoje no teu caráter? Qual é a lepra que está impedindo que a presença de Deus seja derramada na tua vida? Tem gente que está pedindo que sinta mais a presença de Deus, que até seja batizado com o Espírito Santo. Mas eu quero dizer para mim e para você que o Espírito Santo não mora em templo sujo. O Espírito Santo mora em casa limpa. Remove o que está impedindo a presença de Deus descer sobre o teu coração, sobre a tua vida. Saia de lugares que está entristecendo o Espírito de Deus. Tem irmão aqui na igreja que está andando em cantos, em terreno do inimigo, e Deus não está se agradando. E essa palavra que eu estou falando é revelação do Senhor. E nesta noite Deus fala para você, irmão: saia desse lugar que está contaminando o teu lado espiritual. Saia enquanto é tempo. O inimigo, ele está armando uma cilada para você, irmão, porque você está pisando o terreno dele. E nesta noite Deus está te dizendo: saia desse lugar que está corrompendo a tua vida espiritual. É um recado de Deus para alguém nesta noite. Se você ficar nesse lugar que está corrompendo
dia você vai cair. Limpe-se hoje na presença do Senhor. Mergulhe 7 vezes como Naamã fez. Porque hoje, nesta noite, Deus está dando escape para alguém nesta noite. Deus está dando livramento para alguém nessa noite. Eu não vim aqui trazer palavras bonitas para você, teologia para você. Eu vim trazer palavra revelada ao teu coração. Cuide enquanto é tempo, irmão. É como se você estivesse bem assim, ó, para cair. Na beirinha, que nem diz o cearense. Vou fazer até a suposição, ó. Tu tá tipo assim. Quase caindo. E o Senhor te trouxe aqui nesta noite para ouvir essa palavra. Sai desse lugar. Porque está faltando isso aqui para o demônio, o diabo derrubar você da presença do Altíssimo. Arrependa-se. É noite de arrependimento. Aleluia, Jesus. Ei, tinha uma menina na casa de Naamã, que ela foi trazida para a casa de Naamã como escrava, só que ela era de Israel, da tribo de Israel. E ela falou para Naamã: eu conheço uma pessoa que pode, falou para a esposa de Naamã: eu conheço uma pessoa que pode curar isso dele. E o que eu quero dizer para você nessa noite? Que eu estou sendo como aquela menina, trazendo uma palavra profética para você. Tem solução para você. Tem jeito para você. Tem solução ainda para você que está pedindo uma resposta. Só que tem algo que você deve fazer. É arrependimento. É mergulhar nas águas do oceano do Espírito Santo. Nesta noite, se derrame na presença do Altíssimo. Arrependa-se de algo que desagrada ao Senhor, teu Deus. Eu estou aqui como uma profetisa da casa do Senhor. E vem a palavra que o Senhor me dá. Arrependa-te. Ele tomou posse daquela palavra. O que falta para você tomar posse da palavra de Deus para que entre ela faça mudança dentro do teu ser? O que está acontecendo contigo que não está tendo mudança na tua vida espiritual? Que não está crescendo na tua vida espiritual? Analise-se. Já era para você estar muito bem na presença de Deus. Tem gente aqui que já era para estar sentando no altar com um cargo na presença de Deus, mas ainda está como Naamã. Aleluia. Hoje tem resposta divina para a tua vida hoje. Tem milagre, tem milagre. Abre seu coração para a palavra, e Ele quer transbordar o teu ser. E essa cura que eu estou falando não é física, é espiritual. Tem gente que está com uma enfermidade aqui, espiritual, tão profunda, que o seu espírito está morto. Poxa, como está mortozinho. Por isso que não está conseguindo vir mais para a casa de Deus. Por isso que há uma perseguição. Por isso que há uma derrota. Por isso que o inimigo, aleluia, está cirandando na tua casa. Porque você deixou que o inimigo entrasse e não alimentou a tua vida espiritual. Deixou só que a carne fosse alimentada. Quando eu não alimento o meu espírito com as coisas de Deus, com a busca pela presença de Deus, o meu espírito enfraquece. Quem ganha? A carne. E quando a carne está mais forte,
quando você está na carne, você peca, vem para a igreja e não se incomoda mais. Quando você tem alguém dizendo assim, eu pequei nisso aqui, mas para mim acho que não é errado não. Não há mais incômodo. Sabe o que é isso, irmão? Falta do Espírito Santo de Deus na vida. Porque quando o Espírito Santo de Deus está na vida, quando pecamos, ou quando vamos pecar, ele vai dizer, não faça. Ele alerta. E nessa noite, o Senhor quer fazer milagre de ressuscitação no seu espírito, na sua alma. Para que você tenha uma nova vida novamente na presença dele. É por isso que as coisas desandaram na tua casa. Porque você deixou de buscar a presença. Você orava, você jejuava, você lia a palavra, vinha para os cultos e de repente foi deixando de lado a palavra. Um dia outro não orava, não, eu vou outro dia. Aí foi assim, ó, um dia, outro dia, tu foi se afastando da presença. Deus, ele continua no mesmo lugar. Não foi Deus que te abandonou, foi você que se afastou da presença do Senhor. E quando você sai da presença do Senhor, quem é que entra nesse meio, nesse caminho? O inimigo de nossas almas toma de conta. Sai da presença de Deus. Só existe dois caminhos: céu e inferno. Só existe Deus e o diabo. Quando eu me afasto da presença de Deus, quem é que vai estar perto de mim? O diabo. Alerta, igreja. Continue buscando. Está doendo, está sofrendo, vem se arrastando, vem triste, mas não largue a presença do Senhor. Não deixe que a lepra tome conta da sua vida. Não deixe que as dificuldades tomem conta da sua vida. Não deixe que a tristeza tome conta da sua vida. Não deixe que a perda tome conta da sua vida. Mantenha-se de pé na presença do Altíssimo, porque mesmo na sua fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. E mesmo que você esteja bem fraquinho, se rastejando na vida espiritual, não largue a presença. Porque se você largar a presença, meu irmão, eu sinto muito te dizer, quem chega junto não é o anjo que guarda, é o inimigo que destrói. Como é que está a tua casa espiritual? Está varrida? Está suja? Está com casa de aranha? Está com poeira? Remove hoje. Remove no altar. Purifica as tuas vestes. Purifica a tua mente com a presença do Altíssimo. Com a palavra que liberta. Com a palavra que leva aos céus. Quer resposta divina? Quer ter crédito no céu? Seja uma mulher de oração. Seja um homem de oração. Tem gente que quer ouvir a Deus, quer que Deus se apresse em respondê-lo. E eu te pergunto, quantas vezes você tem se apressado de orar, de buscar, de vir para a presença de Deus? Naamã, ele, quando escutou aquela menina, a esposa dele falando, ele foi lá até o profeta. Mas ele queria que as coisas fossem do jeito dele, que fosse respondido do jeito dele. Meu Deus. E o que o Senhor está falando ao coração é que tem gente que está com o coração duro, querendo que o Senhor parece que está enforcando Deus assim na parede. Faz assim, Deus, eu quero assim. Tem que ser desse jeito. Mas não é do jeito que você quer não, meu irmão. É do jeito que Deus quer. Porque Ele sabe o melhor para a tua vida. Nós aqui se apressam nas coisas. Sabe por que acontece coisas da nossa
nossa vida porque a gente quer tanto, tanto, que Deus permite. Não foi dado por Deus, foi permitido por Deus. E quando é permitido por Deus, aguente as consequências. Porque foi a minha teimosia, a minha vontade própria que deixou que eu escolhesse aquilo. E Deus disse, não tem jeito para ela, vou ter que permitir porque ela é muito teimosa. Aí Deus disse, pois tá bom, minha serva, meu servo, faz isso aqui que tu quer. Aí depois a pessoa vem, quebra na cara e pede perdão a Deus. Eu não sei se você está pedindo alguma coisa, mas deixa eu te falar, espera um pouco mais. Deixa que seja dado por Deus e não permitido por Deus. E tem uma coisa dentro de nós que é ruim para nossas vidas, é a tal da ansiedade. Que a gente quer que isso seja resolvido logo. Que Deus traga a resposta logo. Queremos resolver na força do nosso braço. Assim, meus irmãos, nós só se dá mal. Quantas vezes eu já me dei mal por querer ser permissão de Deus. Ser permitido por Deus e não esperei que fosse dado por Deus. Tantas provações, tantos atrasos ministerial que eu passei. Por causa de teimosia. Mesmo sendo serva do Senhor e vivendo de oração, a gente é humano. O Senhor fica usando as pessoas, não vai por esse lado, não faça desse jeito, não, mas eu quero assim. Só se dá mal. E era assim que Naamã queria. Bora, profeta, sai para fora. Vem me ver. Porque ele era um homem importante na sociedade. Ele achava que o profeta ia sair, ia colocar a mão na cabeça dele e dizer, seja curado. Mas Deus conhece o coração de todos nós. E cada um de nós vai receber a resposta certa. E o Eliseu nem quis olhar para a cara dele. Disse assim, vai lá no Jordão, mergulhe 7 vezes. E ele olhou assim, mas esse Eliseu está brincando com a minha cara mesmo, viu? Eu vou mergulhar na água mais suja. Tem tantas águas limpas e farpar. E ele mandar ir para a água mais suja. Logo justo eu. Sabe o que é isso? Humilha-te na presença do Senhor. Era soberbo. Eu fui buscar Deus, revelação. Ano de 2015. Eu falei assim, Senhor, revela para mim o motivo desses 7 mergulhos de Naamã. E o Senhor veio em sonho e falou para mim. Me respondeu. O Senhor falou que era humilhação e perseverança. Enquanto ele estava mergulhando, ele estava se humilhando. Porque as águas eram barrentas, não eram águas limpas. Quando ele mergulhava, ele estava se humilhando e também tendo perseverança. E no 7º mergulho, ele ia sair curado. E essas 2 palavras eu falo para você hoje. Humilhação, mas não é humilhação de coitadinho, irmãos, de, sabe, andar rasgado, de não sei o que, não. É reconhecer o poder de Deus, reconhecer que a carne velha é fraca e que o nosso Deus é poderoso. Esse é o tipo de humilhação que o Senhor fala. Humilha-te na presença de Deus, é dobrar o joelho e dizer, Senhor, eu estou fraco, mas eu reconheço que Tu é grande, que Tu é poderoso, que Tu é maravilhoso, que Tu faz, que Tu refaz, que Tu traz, que Tu leva. Nesta noite, igreja, Deus traz esta palavra profética para a tua vida. Mergulha para que tu seja curado daquilo que está impedindo de você prosperar na presença de Deus. Tem gente aqui que era para estar com bênção na mão, mas o pecado, algo que está oculto, está atrapalhando de Deus responder, de Deus agir. É por isso que você não conseguiu ainda. Deus me faz saber. Tem algo na sua vida
cuidado para que o milagre desça sobre a tua vida. Quando ele mergulhou, ele se humilhou e foi curado. Mergulhe na presença do Senhor agora. Reconheça o quão pecador você é e eu. A palavra é a espada que corre para aí e para cá. Tanto eu prego, serve para mim como para você. Eu sou apenas um canal de Deus para a sua vida. Mergulhe agora. Começa a orar agora, irmãos. Feche teus olhos. Aqui para mim terminar 8h30. Feche teus olhos. Aleluia, Jesus. Começa a se humilhar na presença do Altíssimo. Porque o Senhor quer curar pessoas aqui. Não fisicamente, mas da lepra. De algo no oculto. Decanda da baxéria, decanda da maná. Oh Espírito Santo de Deus. Tem umas pessoas aqui que estão como se estivesse no UTI. O espírito está fraco, doente, debilitado. Eu vejo como se você estivesse no UTI, tomando soro. Mas esse soro hoje é a presença de Deus que está descendo sobre você. Ele vai restaurar o que havia perdido. Toca agora nessa pessoa, Senhor, no mais íntimo do seu ser. Vai curando, vai transbordando, Senhor. Arranca a tristeza da alma. Purifica ela agora, Senhor. Aleluia. Fica de pé, igreja. Oh.